Você sabe quando começa a vida? Ela começa na fase intrauterina, a vida humana especialmente, ou na fase extrauterina? Você sabe onde começa a vida? Ela começa no ventre materno ou quando a criança nasce? Tudo isso nós vamos abordar nesta lição. Vem comigo! A paz do Senhor, eu sou o pastor Ciro Sanchez Borges. Seja bem-vindo ao meu canal. Nós chegamos à lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Mas eu quero aqui parabenizar a CPAD e o pastor Douglas Batista pela iniciativa de produzir este comentário, que na verdade é uma reação a este levante contra os valores e os princípios da palavra de Deus. Quando Deus levantou Neemias para restaurar os muros de Jerusalém, houve também muita oposição. Sanbalate, Tobias, Gesem se opuseram, zombaram, ameaçaram e quiseram até se opor, pegando em armas contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus manteve-se firme sob a liderança de Neemias, e foi grande a vitória do povo de Deus. Portanto, você também que é professor, não desanime, continue apresentando estas lições que são maravilhosas. E a lição de hoje trata de um assunto importantíssimo. Vivemos dias difíceis e, lamentavelmente, além da oposição que vem de fora, temos, infelizmente, pessoas aí em nosso meio que, lamentavelmente, também não estão gostando nada dessas lições, que são lições pelas quais defendemos a sã doutrina. Os teólogos liberais, os progressistas, aqueles que querem atualizar a Bíblia, estão aí se opondo, estão incomodados. Mas vamos adiante, apresentando aqui a sã doutrina. Eu quero, antes de ler aqui o texto áureo e a verdade prática, fazer aqui algumas menções honrosas, porque o nosso canal, graças a Deus, tem atingido muita gente em todo o Brasil, mas também fora do Brasil. Então eu quero aqui agradecer os irmãos que nos assistem, por exemplo, lá da Assembleia de Deus de Toronto, no Canadá, pastor Paulo Kamizaki está nos assistindo e tem nos enviado mensagens também de apoio. Quero também agradecer à Assembleia de Deus Ebenezer Church, lá em Long Branch, onde estive recentemente, ali com o meu amigo pastor Adler Ferraz e sua esposa missionária Luciana. Estivemos ali, foi maravilhoso, estive com a minha filha e eles também acompanham aqui o nosso canal. Quero também deixar uma palavra aqui de gratidão à Assembleia de Deus Semear, na Austrália, pastor Joás e missionária Helena, que também estão sempre nos assistindo. A Assembleia de Deus no Japão, nosso amigo pastor Adriano Aoki, sempre também participando. E quero finalmente deixar uma palavra de gratidão aos nossos irmãos lá em Portugal, Assembleia de Deus em Portugal, Ministério Rocha Eterna. Meu querido pastor e amigo Elifelete Domingos está sempre também acompanhando o nosso trabalho. Sejam todos, portanto, bem-vindos ao nosso canal, curtam este vídeo, compartilhem e, claro, não se esqueça de inscrever-se. Aí estão todas as nossas playlists com assuntos importantíssimos, sobretudo na área escatológica, e estas lições bíblicas também estão dentro de uma playlist. Se você quiser assistir as anteriores, é só você procurar pela playlist A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Pois bem, chegamos à lição de número 5, que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno, e o texto áureo está em Lucas capítulo 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás
o nome de Jesus. E a verdade prática, a concepção divina de Jesus, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Pois bem, é mais uma lição importantíssima que continua aí na temática a respeito das ideologias progressistas, que são contraposição àquilo que a palavra de Deus nos apresenta. E nós também não vamos nos calar ante esses levantes. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 1, versículo 16, eu fui posto para a defesa do Evangelho. O Evangelho de Cristo, claro, é poder de Deus, mas quando Paulo fala de defender, é no sentido até de atacar. Apologética cristã tem a ver com ataque àquilo, não a pessoas, mas a ideias, a pensamentos, a filosofias contrárias à palavra de Deus. Então, observe bem o que diz a verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil, intrauterina do presente século. Observe como o autor está sendo explicativo e cauteloso também ao mesmo tempo nas suas palavras, para evitar determinados termos que, infelizmente, no mundo em que nós vivemos, só de pronunciá-los, nós já somos taxados como fundamentalistas, retrógrados e pessoas obscurantistas e assim por diante, e tentam, de alguma maneira, nos tirar a oportunidade de expressar a nossa opinião, a nossa posição. Infelizmente, nós estamos num mundo aí de muita perseguição ao cristianismo, mas nós vamos resistir pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pois bem, a lição de hoje, então, ela aborda ideologias progressistas. Continua, né? Nós estamos aí praticamente há 3 lições, essa é a terceira, em que estamos falando dessas ideologias progressistas. Hoje, o assunto gira em torno aí da apologia ideológica da cultura da morte, pela qual se afirma que o ser humano tem autonomia sobre a vida de outrem. Veja que absurdo. Isso afronta, sem dúvida nenhuma, a soberania de Deus. É um absurdo porque seres humanos nascidos estão afirmando que outros seres humanos não nascidos sequer têm o direito de nascer ou de viver. Ou seja, seres humanos querendo matar outros seres humanos indefesos. Isso é uma covardia, isso é realmente algo absurdo que não encontra apoio na palavra de Deus e nós temos que nos opor a isso, ainda que haja reações aí hostis contra nós, como tem havido, infelizmente, de fora e também de pessoas que se dizem cristãs, mas que abraçaram já o falso evangelho progressista, esse evangelho falacioso que é, na verdade, parte da teologia liberal, aquela falsa teologia que, na verdade, se opõe à palavra de Deus, se opõe ao Deus da palavra, prega contra a inspiração plena da Bíblia, prega contra a preservação da palavra de Deus, porque Deus inspirou a sua palavra e a tem preservado. Mas, infelizmente, o liberalismo teológico se opõe a tudo isto. E o liberalismo teológico, infelizmente, está no nosso meio. Aí há muitos acadêmicos que se valem de títulos e que são exibicionistas, que fazem questão de dizer eu sou doutor fulano de tal, eu sou pós-doutor. Não temos nada contra isso, mas infelizmente há pessoas que usam esses títulos e a posição acadêmica que tem para querer desprezar pessoas que foram também chamadas por Deus, que têm o ministério do ensino e que não é o caso, por exemplo, do nosso comentarista, porque, para a glória de Deus, ele também é doutor em teologia, mas muitos, às vezes,
querem desprezar o povo da Bíblia, o povo que ama a palavra de Deus, dizendo que nós somos retrógrados por causa disso. Mas vamos avançar. A grande pergunta, então, que essa lição responde é: quando começa a vida, bíblica e biologicamente falando? Porque a verdadeira ciência não é contar a Bíblia. A palavra de Deus também não é contar a verdadeira ciência. Paulo falou contra a falsamente chamada ciência, quando ele disse a Timóteo: Timóteo, guarda o bom depósito, tendo horror aos clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência. A falsa ciência é aquela que depõe contra a palavra de Deus. A biologia, se ela não sofrer qualquer influência filosófica por parte daqueles que se opõem à palavra de Deus, ela, claro, vai somar-se com aquilo que a Bíblia diz. Você pode ter certeza disso. Então veja, quando começa a vida? Eis a questão. De acordo com a biologia, você pode conferir, a vida é contínua. Desde quando? Desde a concepção. A vida é contínua, desde a concepção. A vida humana não começa quando uma criança nasce. A vida humana não começa depois de um certo tempo que houve a concepção. Não, a vida humana começa na concepção. E isso é afirmado pela biologia e corroborado. Aliás, a palavra de Deus, claro, está antes de tudo, é a palavra de Deus que afirma isso, e a ciência, na verdade, ela vem para oferecer aí argumentos científicos para aqueles que não aceitam simplesmente o que a Bíblia diz. Mas quem crê na Bíblia nunca fica confundido. E nós vamos ver nesta aula que a palavra de Deus é clara com respeito à origem da vida humana. A palavra de Deus e o Deus da palavra valorizam a vida desde a concepção no ventre materno. Então aí está, nós vamos estudar isso, o conceito da sacralidade da vida no útero materno, o que é exemplificado, sobretudo, como o autor aqui destaca, na concepção sobrenatural do Verbo de Deus. Muito bem, o texto bíblico básico da lição de hoje está em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33 e depois versículos 39 a 45. Sendo que os versículos 26 a 33 tratam do nascimento de Jesus, ali quando o anjo Gabriel foi enviado a Maria, na cidade de Nazaré, no 6º mês da gravidez de Isabel, sua prima, mãe de João Batista, e ali Gabriel fez a promessa de que Maria seria mãe do Salvador. Ela se alegrou sobremaneira com isso, mas antes ela teve dúvida, e aí a segunda parte do texto mostra justamente quando ela fez a visita ali a Isabel, e foi um sinal até que o Senhor lhe deu de que ela estava verdadeiramente grávida, e por obra e graça do Espírito Santo, foi algo sobrenatural, foi uma concepção virginal, como está na nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, e nós vamos ver nessa lição especialmente que os versículos 39 a 45, eles nos apresentam detalhes importantíssimos a respeito da vida intrauterina, que muitos desprezam, mas essa fase da vida para Deus é tão importante quanto a fase extrauterina, porque, repito, segundo a biologia também, e sobretudo segundo a palavra de Deus, a vida tem início na concepção e ela é contínua, desde a concepção até a morte. Muito bem, o primeiro tópico, então, a concepção de Cristo. Cristo aqui é tomado como exemplo. A concepção de Cristo, o seu nascimento, são tomados como exemplos aqui da importância da vida na sua infância, mas sobretudo antes da fase extrauterina. É a ênfase da lição de hoje. Então veja, o primeiro ponto, o anúncio do nascimento. O anjo Gabriel foi até Maria na cidade de Nazaré
e falou com ela. Aqui nós queremos fazer 3 destaques nesse primeiro ponto. O primeiro destaque, que também está na lição, eu estou apenas ampliando, menciona-se a ascendência humana de Jesus. José, seu pai, destaca-se em Lucas 1, versículo 27, é da casa de Davi. Veja que Jesus, a rigor, não é filho de José. Ele é filho de Deus, porque o Espírito Santo, ele gerou o verbo de Deus, ele foi gerado ali, humanamente falando, no ventre de Maria. No ventre de Maria. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, não houve conjunção carnal entre José e Maria para que Jesus fosse concebido, para que houvesse a concepção de Jesus no ventre de Maria. Foi por obra do Espírito Santo. Mas, do ponto de vista legal, o pai de Jesus na terra é José. Por isso que você vai encontrar 2 genealogias de Jesus, em Mateus e em Lucas. Uma dando destaque para a ascendência de Jesus em relação à sua mãe, porque isso é importantíssimo quanto à humanidade de Jesus, mas outra também destacando o lado do seu pai, ainda que não fosse o seu pai biologicamente falando, mas para todos os efeitos, para aqueles que não criam que Jesus era o Filho de Deus e tal, e para eles o pai de Jesus, evidentemente, era José. E Jesus também se submeteu a José como se fosse o seu pai, de fato, biológico. Então, Lucas dá destaque a isso, mas enfatizando que José não era de fato pai de Jesus, mas era aquele que era considerado o pai de Jesus. É interessante isso. E aí, então, a genealogia de Jesus em Lucas dá destaque para a casa de Davi. Ela está, não no capítulo 1, mas no capítulo 3, versículos 23 a 38 de Lucas, enfatizando que Jesus, de fato, é homem verdadeiro, que tem uma árvore genealógica a partir de seu pai. Porque a árvore genealógica não era construída a partir da mãe, mas sim a partir do pai. Então veja que mesmo considerando José como pai de Jesus, ainda que não fosse o pai biológico, se você fizer um levantamento, como a Bíblia apresenta, dos ascendentes de Jesus, olha que interessante, você vai chegar não somente até Davi, de quem Jesus é herdeiro do trono, mas também você vai chegar até Adão. Então é importantíssima essa genealogia de Lucas, porque ela não somente afirma que Jesus é filho de Davi, isto é, herdeiro do trono real, mas também aponta a relação de Jesus com o gênero humano, já que traça a sua linhagem até Adão, ou seja, ela retrocede até Adão. É interessante você fazer uma comparação, tome um tempo com isso, faça uma comparação entre a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, genealogia de Jesus. Você vai ver que elas não se contrapõem, como muita gente sugere, mas elas se completam. Uma dá mais ênfase para a realeza de Jesus, para a sua linhagem real ou régia, e outra passagem da Bíblia dá destaque para a sua ascendência, para a sua linhagem legal. Um segundo destaque aqui, nesse primeiro ponto, a virgindade de Maria, que é mencionada. Ela responde quando o anjo Gabriel lhe disse que ela conceberia e seria a mãe do Salvador, ela disse, como será isto? Se eu nunca, citando aqui a Nova Almeida Atualizada, que também é uma das versões oficiais da nossa CGADB, uma delas é a versão corrigida de Almeida, que é a minha preferida, mas outra é a versão atualizada de Almeida, mas na versão nova, que tem uma linguagem mais acessível e também tem as perícopes ali sugeridas, que é muito importante também para quem faz exegese bíblica a partir do texto em língua portuguesa, porque muita gente diz que só dá para fazer exegese a partir do hebraico, do grego. Claro que é o ideal para quem conhece as línguas bíblicas, mas há também pessoas que fazem exegese, às vezes até melhor do que outros que têm conhecimento das línguas originais, mas não respeitam a palavra de Deus.
É importante você, sobretudo, independentemente de você estar lendo em língua portuguesa, inglesa ou até nos originais, você sempre partir do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, como eu dizia, a Nova Almeida Atualizada, em Lucas 1:34, diz o seguinte, Maria respondendo, como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? Na versão corrigida diz, como se dará isto, visto que não conheço varão? Veja que o verbo conhecer aí, usado na versão corrigida, é um verbo que, aliás, se a pessoa não conhecer as suas várias acepções, a pessoa pode achar que na Bíblia tem contradição. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Caim, ele saiu da presença de Deus, foi para uma terra longínqua e lá ele conheceu sua mulher. Quer dizer, então, que havia outros Adões e Evas, vamos dizer por assim dizer, como alguém sugere. Tá vendo? Caim saiu daquele lugar onde tudo começou e foi para outro, porque Deus fez vários casais, vários Adões e Evas, por assim dizer. Não, meu irmão, nada disso. Conhecer ali é no sentido de coabitar, conhecer sexualmente. É o mesmo sentido que aparece aqui em Lucas 1:34, por isso que a nova versão atualizada diz, Maria responde, como isso será, visto que eu não tive relações com homem algum? Então, era algo sobrenatural que ela não entendia e o anjo de Deus explicou-lhe. O verbo conhecer, então, aí tem várias acepções. Maria e José, é bom que se diga, eles já estavam casados, de acordo com os costumes judaicos, sobretudo daquela época. Porque o noivado, por assim dizer, ele já consistia na primeira parte do casamento, que só poderia ser dissolvido mediante divórcio. Mas a segunda parte do casamento, que era do ajuntamento, de fato, quando o casal teria as relações íntimas, as relações nupciais, as relações sexuais, sendo ainda mais claro, essa parte ainda não havia acontecido. Por isso que Maria estranhou aquela palavra do anjo, que ela conceberia e tal, que ela estava grávida até, e José também depois também estranhou aquilo e quis até se afastar para não infamar sua mulher, mas o Senhor falou com ele. Então é importante observar aqui essa ênfase à virgindade de Maria. Maria e José estavam casados, por assim dizer, mas ainda não se conheciam sexualmente falando. E a terceira ênfase, aqui o fato de Maria ser de Nazaré. O autor destaca que havia até uma profecia de que Jesus seria o Nazareno, conforme Mateus 2:23, um texto também que podemos lembrar, João, capítulo 1, versículos 45 e 46, quando Filipe encontrou Natanael e levou-o ali até Jesus, dizendo-lhe que ele havia achado, ou achamos, aquele de quem Moisés escreveu na lei, Jesus, o Messias e tal, Jesus o Nazareno, né, destaca-se ali também, e Natanael respondeu, mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é um lugar tão desprezado que Natanael achava que não podia vir nada bom de lá. Mas felizmente Filipe lhe disse, vem e vê. Veja que pregação curta e objetiva e que teve um grande resultado. Vem e vê. Muitas vezes nós não temos muita coisa para dizer, não temos tanto conhecimento, mas podemos convidar as pessoas para ir à casa do Senhor, para ouvir a mensagem num canal, por exemplo. Aí fica a dica para você, né? Convide alguém também para inscrever-se no meu canal. Vem e vê. Olha que convite maravilhoso. Então, esse é o primeiro ponto, o anúncio do nascimento. O segundo ponto, importantíssimo também, a miraculosa concepção. Aqui nós temos a evidência do milagre, porque ela reside justamente no fato de que Maria era virgem, ou seja, não tinha como ela conceber sendo virgem, e também o milagre reside no fato de que Gabriel afirmou, Gabriel, o anjo do Senhor, aquele importante anjo, que não é chamado textualmente de arcanjo como Miguel, até porque arcanjo, a meu ver, só tem um, até porque esse prefixo arque tem a ver com alguém que está no comando, alguém que está chefiando,
como por exemplo arcebispo, monarca, veja, o ar que está no meio aí também, monarca, é aquele que está à frente, aquele que está reinando, aquele que está comandando, aquele que está liderando. Então Miguel, somente ele é chamado textualmente de arcanjo porque ele é realmente o comandante, por assim dizer, da parte de Deus, evidentemente. Deus é aquele que está no controle de tudo, mas Miguel é um arcanjo, é um anjo muito importante. Gabriel, sem dúvida nenhuma, também não é por acaso que ele é chamado por nome. Ele aparece em muitas oportunidades no Antigo Testamento, falando com Daniel, e aqui trazendo essa mensagem importantíssima. É um mensageiro de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Então, aí está a evidência do milagre, e como o autor diz, não foi pedido nenhum sinal, Maria não pediu sinal algum, mas o anjo já se antecipou e deu um sinal. Disse, olha, o sinal é o seguinte, Isabel, a sua prima, em sua velhice, ela também concebeu, ela está grávida e já faz 6 meses. Ou seja, João Batista já fora concebido no ventre de Isabel e era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e ele já estava lá, no ventre de sua mãe. O anjo então destaca que para Deus nada é impossível. Quando Maria respondeu, como se dará isto, visto que não conheço varão? O anjo lhe disse, para Deus nada é impossível. Descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, ele te envolverá como sombra, o Espírito Santo te envolverá como sombra e tal, porque para Deus nada é impossível. Mas veja agora o terceiro ponto, a bênção do nascimento. Tanto a concepção miraculosa de João Batista no ventre de Isabel, como também a concepção de Jesus no ventre de Maria, nos apresentam com clareza, ambas nos apresentam com clareza a relevância da gestação. O autor até cita aqui alguns textos importantes sobre isso, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, Salmo 127, versículo 3, e ressaltam a sacralidade da vida ainda no ventre materno. Do ponto de vista divino, bíblico, a vida na fase intrauterina, ela é sagrada. Nós não temos o direito de interrompê-la de propósito, para matar alguém, matar um ser humano, porque não se mata o ser humano apenas quando ele já nasceu. O ser humano, antes de nascer, também é ser humano. Então isso precisa ser considerado. Agora, o encontro entre Maria e Isabel, quando Maria foi lá visitar a sua prima, levar-lhe as novas e também, claro, constatar o sinal, ainda que ela não pediu o sinal, o anjo lhe deu esse sinal, ela foi até lá, porque ela não sabia ainda que sua prima estava grávida. Ela foi lá para constatar que ela já estava grávida havia 6 meses. Interessante que essa diferença de 6 meses faz com que o pessoal da igreja da maioria celebre lá o dia de São João, né? Você sabe que o São João aí, no caso, é o João Batista. Que dia que eles comemoram? Justamente no dia 24 de junho, que é exatamente 6 meses antes de 24 de dezembro. Veja aí a diferença de 6 meses, já que estabeleceu-se que o Natal é uma data convencionada, porque não tem nenhuma confirmação, aliás, é muito difícil que Jesus tenha nascido mesmo no dia 25 de dezembro ou no mês de dezembro, mas a igreja romanista, ela faz essa relação, e por isso que o dia de São João Batista, é celebrado também em junho. Mas é apenas uma curiosidade. O que me chama a atenção aqui é que o encontro entre elas nos apresenta aqui 2 pontos fundamentais para a defesa da sacralidade da vida intrauterina, na fase intrauterina. Primeiro ponto, quando Maria cumprimentou Isabel, a Bíblia diz que a criancinha, João Batista, que era cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, saltou. E Isabel também foi cheia do Espírito Santo.
Ou seja, João Batista, ele sentiu a presença de Jesus. João Batista, ainda no ventre de sua mãe, tinha comunhão com Jesus, ali ambos tinham comunhão antes de nascerem. Porque diz o texto, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Agora note, ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Interessante que nós ficamos às vezes observando a reação de Maria, de Isabel, mas se nós olharmos com mais atenção, quem sentiu primeiro a presença de Jesus foi o João Batista. Agora, Jesus ali naquela altura era o quê? Era um ovo. Era também um ser humano informe. Veja que Jesus ainda estava nessa condição intrauterina, informe, e João Batista, que já estava aí formado, mas ainda na condição intrauterina, 6 meses de gravidez de sua mãe, ele sentiu a presença de Jesus. Olha que interessante. E estremeceu no ventre de sua mãe. Um outro ponto importante aí, em favor da vida intrauterina, do seu valor perante Deus, Isabel chamou aquele ovo informe, como eu já disse, que estava no ventre de Maria, de meu Senhor. Olha o que diz o texto. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Veja, a mãe do meu Senhor, ela então ali entendeu que aquele que estava no ventre de Maria seria o seu Senhor. Ela já reconheceu ali o senhorio de Jesus, estando ele ainda na fase intrauterina. Mas vamos agora para o segundo tópico, a cultura da morte. Agora a lição já começa a mudar aqui o seu enfoque. Infelizmente, nós temos que abordar também o lado negativo para valorizarmos ainda mais o positivo. Mas olha aqui o primeiro ponto, o projeto ideológico. Essa cultura da morte, ela é um corpus, um conjunto de ideias progressistas, como o autor tem destacado, que visa modificar o conceito. É triste, irmãos, como tem pessoas no nosso meio defendendo essas ideias progressistas e se revoltando ainda contra a lição desse trimestre, como pode a CPAD e tal, e teólogos como estes aí prestando um desserviço, é um atraso. Não, meu irmão, não é atraso, não. Atraso é você defender essa ideologia do inferno, essa ideologia maldita que é contrária à sacralidade da vida. Isso sim é um retrocesso para você que se diz um teólogo cristão. Mas olha, a cultura da morte é um corpus, é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Lembra-se da lição anterior? Mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que está acontecendo. Pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, estão mudando a verdade de Deus em mentira. Isso é iniquidade. O autor então apresenta aqui quais são as pautas desse projeto ideológico, essa cultura da morte. Legalização do assassinato de nascituros, ou seres humanos não nascidos, e também legalização do assassinato, por assim dizer, ou da interrupção da vida de seres humanos em estado terminal, que recebe também um outro nome, e apologia ao suicídio, além do controle de natalidade. Então tudo isso faz parte aí dessa agenda, são as pautas, ou a pauta dessa agenda. Quais são as estratégias? O autor também destaca. Primeiro, impor essa agenda. Uma agenda cultural, intelectual e política pela qual se desconstrói a sacralidade da vida. Trata-se aí de uma agenda que nós podemos chamar de uma agenda globalista, porque infelizmente no mundo todo estão aí apresentando essa agenda e através de grandes instituições não governamentais, organizações não governamentais, também empresas
que estão recebendo patrocínios de pessoas milionárias, de grandes empresários, de grandes bilionários, infelizmente estão patrocinando essa agenda, porque eles querem impô-la de todo jeito, através de filmes também. Eles querem impor essa agenda, que é uma agenda, repito, globalista. Não vá confundir globalismo com globalização. O globalismo tem a ver com essa agenda, questões políticas, culturais. Agora, a globalização, claro, tem a ver com a globalização econômica. Isso é importante para os países. Agora, globalismo, isso aí é perigoso. Infelizmente, uma das estratégias aí dessa cultura da morte, esse projeto ideológico, é impor essa agenda cultural. Outra estratégia é estimular o descarte do ser humano com alguma má formação, por exemplo, no útero materno. Isso aí estão dizendo, não, isso tem que acontecer mesmo e tal. Depreciar a maternidade para que a mulher não tenha mais o desejo de ser mãe, é outra estratégia. Associar esse assassinato de seres humanos não nascidos a uma questão de saúde pública e bem-estar da mulher. Tratar o assassinato de seres humanos não nascidos ou nascituros como parte do direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. Então veja, são estratégias bem definidas, às quais, claro, nós nos opomos. Agora veja o segundo ponto desse segundo tópico, a cultura da morte. O direito sobre o corpo. Então, com base nessa premissa de que todos nós temos direito sobre o nosso próprio corpo, isso é uma cultura pós-moderna, né? Que insiste aí que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo, ou seja, meu corpo, minhas regras. Agora, antes de eu avançar aqui, esse direito sobre o próprio corpo, as pessoas pensam que não tem limite. Porque, veja, quer dizer então que meu corpo, minhas regras, isso abarcaria também o direito, entre aspas, de assassinar seres humanos não nascidos? Porque o nascituro, é bom que se diga, não é um órgão do corpo da mulher, de modo nenhum. Não é uma parte do corpo da mulher. O nascituro é outro ser humano, que depende da vida da mãe, é claro, mas é um ser completamente diferente dela. É outro ser humano. A criança exterminada é fruto de pais e mães, nesse caso, quando ocorre o assassinato dessa criança na vida intrauterina, é bom se pensar que a criança exterminada é fruto de pais humanos, mas possui um código genético humano totalmente distinto. Embora resulte da união entre pai e mãe, este terceiro, esse ser humano, não é parte deles, mas é outro ser humano, completamente diferente, porque possui um código genético totalmente distinto. Não cabe aqui, portanto, a desculpa de que o homem não está aqui para me ajudar, por exemplo, como algumas mulheres dizem, não, eu vou criar sozinha aqui, porque às vezes, infelizmente, tem pessoas que não têm aí a hombridade de assumir a sua própria responsabilidade. Então acontece muito do homem abandonar a mulher e a mulher fica sozinha e aí ela tem isso como desculpa. Já que não tem ninguém para me ajudar, aquele que fez junto comigo não está aqui para ajudar, então eu também não vou assumir aqui essa responsabilidade sozinha. Mas não cabe esse tipo de desculpa, em que pese as dificuldades que a mulher vai ter, eu reconheço, mas não cabe esse tipo de desculpa, porque nós estamos falando de uma outra vida humana, de um outro ser humano. Não temos nenhuma desculpa para assassinar pessoas, seja na fase intrauterina ou seja na fase extrauterina. Embora o embrião não tenha uma personalidade desenvolvida por completo, tem plena condição de indivíduo a partir do momento da concepção. Longe de merecer a pena de morte, esses seres humanos inocentes merecem, claro, inocentes que eu estou falando do ponto de vista que ainda eles não
tiveram conhecimento, não atingiram ainda a maturidade para entender. Claro que ninguém é inocente do ponto de vista bíblico, porque o próprio salmista disse: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas eu falo aqui inocente no sentido de que eles sequer tiveram ainda a oportunidade de ter as suas faculdades plenamente desenvolvidas. Então esses seres humanos merecem, claro, muito cuidado e proteção. Mas vamos para o terceiro ponto, a prática do assassinato de nascituros. A Bíblia menciona a interrupção da vida na fase intrauterina de forma literal. É só você ler o Salmo 58, versículo 8, Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, mas também de maneira figurada, quando Paulo, lá em 1 Coríntios 15, versículo 8, ele fala ali que ele foi nascido fora do tempo. A interrupção da vida do nascituro, quando praticada de modo voluntário, é homicídio. Se alguém interromper a vida humana, a vida de um ser humano, mesmo antes dele nascer, de maneira proposital, isso é, claro, um tipo de homicídio, um tipo de assassinato. Salvo exceção, essa prática, claro, e a defesa de sua descriminalização são ações contrárias à Bíblia. Por quê? Porque Deus condena todas as formas de homicídio, como está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Portanto, defender a descriminalização desse tipo de assassinato, o assassinato de nascituros, seria o mesmo que defender a descriminalização de um tipo de assassinato, sendo aqui um pouco redundante, mas só para enfatizar. E a Bíblia diz claramente que os homicidas não entram no céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, é claro aquele texto. E você que não pratica, mas está defendendo, está relativizando, você que é um teólogo liberal, que é um progressista, que está aí dizendo que essa lição é exagerada, que não deveria... Cuidado, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos fornicários, e aos mentirosos, aos homicidas, a todo aquele que comete a mentira, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A morte de um nascituro, diante de tudo que temos falado, sem dúvida, implica a morte de um ser humano. O nascituro é um ser humano, porque o zigoto, que preenche os requisitos necessários para estabelecer a existência da vida biológica, metabolismo, desenvolvimento, habilidade de reagir a estímulos e reprodução celular, é de fato exterminado. Então, não é uma vida em potencial, é uma vida. Alguém às vezes gosta de usar esse... Não é uma vida ainda, porque a vida só é vida, a vida humana só pode ser considerada, o ser humano só pode ser considerado quando ele já tem certo desenvolvimento. Não, a vida é contínua desde a concepção. Então, tenha cuidado com isso. O assassinato de nascituro, além de tudo, é um ato cruel. Por quê? Porque os métodos empregados para matar um feto envolvem queimadura, sufocamento, mutilação e até esmagamento. Esses procedimentos são executados em seres humanos vivos, em bebês vivos que sequer foram anestesiados. Não que a anestesia diminuiria o crime ou tornaria o crime mais leve. Não, seria crime do mesmo jeito. Mas veja que eu estou aqui destacando a crueldade dessa grande violência que é feita contra os inocentes. Terceiro e último tópico, a sacralidade da vida. Primeiro ponto, a vida é inviolável. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Seja na fase extrauterina, seja antes, na fase intrauterina, já que a vida é contínua desde a concepção. A vida é um dom de Deus e o fruto do ventre galardão dele. É só você estudar Gênesis capítulo 2, versículo 7, Jó capítulo 33, versículo 4, Salmo 127, versículo 3, que o autor também cita. Desta premissa de que a vida é um dom de Deus e o fruto do ventre galardão dele, decorre outra. Qual premissa? A mãe é apenas o meio pelo qual
uma criança vem ao mundo e não a dona dela. Repito, o ser humano que está no ventre de uma mãe não é extensão do seu corpo, não é um órgão do seu corpo que ela poderia, a bel prazer, vou descartar, é meu, eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. Não, você não faz isso nem com o que é parte sua mesmo, né? Você não vai cortar sua mão e lançar fora, você não vai fazer isso. Agora, quer dizer que a criança que está no seu ventre, aí sim você pode fazer isso, porque você considera que é parte do seu corpo. É uma contradição isso, mas muita gente está abraçando. Que Deus nos guarde dessa interpretação errônea, egoísta, que é completamente contrária ao que diz a palavra de Deus. A interrupção da vida na fase intrauterina, portanto, não deve ocorrer em hipótese alguma. Fica aí uma pergunta, né? Porque alguém dirá, não, é um extremismo, porque existe exceção. Sim, eu reconheço uma exceção, para ser aqui bem sincero. Qual seria a exceção? Numa intervenção médica, claro, para salvar a vida da mãe. Se o médico chegasse a uma conclusão, ou a junta médica chegasse à conclusão, olha, não tem como salvar os dois. Se a criança nascer, a mãe vai morrer. Então, a gente tem que salvar um dos dois. Nesse caso, claro, eu estaria entrando em contradição se eu dissesse, não, que nasça a criança e que morra a mãe. Claro que nesse caso, não que uma vida é mais importante do que a outra, mas tendo que escolher, é claro que a vida da mãe, pelas relações que ela já estabeleceu, pela importância dela para os seus familiares, claro que a vida da mãe deveria ser preservada, nesse caso, em detrimento de outra vida humana. É um caso excepcional. Agora, alguém pergunta, e no caso de estupro, será que não seria uma exceção também? A chamada interrupção da vida honrosa, alguém diria, porque é provocada em caso de gravidez resultante de estupro, e nesse caso se aplica, né, a crianças que poderão também, alguém diz, crianças poderão nascer defeituosas, ou até sem cérebros, também não seria outra exceção? Eu diria aqui, eu sei que isso hoje em dia as pessoas não aceitam, mas não cabe a nós, não cabe ao ser humano tirar a vida de outro ser humano, ou escolher. É algo absurdo pessoas nascidas quererem tomar decisões relacionadas com aquelas que ainda não nasceram. Olha o que a Bíblia, né, que para muitos está desatualizada, ela diz a respeito disso. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Olha o que diz. Deus na sua palavra, falando diretamente, Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ou seja, Deus dizendo que Ele só pode tirar a vida. Quando alguém, portanto, tira a vida, Deus permite. Mas essa pessoa, ela vai se acertar diante de Deus. Ela vai ser, na verdade, ela vai ter que comparecer diante do justo juiz. Êxodo 23, versículo 7. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Veja, não devemos matar a ninguém, mas aqui tem uma ênfase, não matarás o inocente, ou seja, existe um agravante. Quando você mata alguém inocente, alguém que não pode se defender, como é o caso de um infante, como é o caso de alguém na fase intrauterina, isso é pior ainda. Vamos para o segundo ponto, o começo da vida. A Bíblia é categórica quanto ao fato de que a vida é preciosa desde a concepção. Então isso é uma reiteração de que nós já estamos falando. A Bíblia, então, ela é categórica. O que está na Bíblia sobre isso é peremptório. É algo que não tem como questionar. Tem muitas passagens bíblicas. Eu vou até ler aqui, porque não há tempo de explicar, mas eu vou pelo menos ler.
Êxodo 21, versículos 22 e 23, olha como a Bíblia é clara. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Aqui não se faz distinção entre a vida da mulher ou a vida daquele ser humano que está no seu ventre. Qualquer dos dois que viesse a morrer, vida por vida. Olha o que diz também Jó, capítulo 31, versículo 15. Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Olha como Deus age na vida humana dentro da madre. Não é só fora. Então, aí está a importância da vida intrauterina. Salmo 94, versículo 9. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? É Deus quem forma no ventre. A vida é um dom de Deus. E o Salmo 139, então, versículos 13 a 16. Olha que texto emblemático. Pois tu formaste meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha aqui, ainda informe. O salmista está dizendo que já tinha valor para Deus. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha Isaías 44, versículos 2 e 24. Versículo 2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Versículo 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faz todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Veja ainda em Isaías capítulo 49, versículo 5. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Aqui Isaías também dizendo que Deus o conheceu na condição informe, ainda informe, dentro do ventre de sua mãe, assim como Jeremias. Nesse texto aqui, capítulo 1, versículo 5, veja, Jeremias 1 e 5. Antes que eu te formasse, Deus falando com o profeta, no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E no Novo Testamento, o texto que nós já citamos, Lucas 1, 39 e 44, nós vimos que um ovo informe de 4 semanas, era o caso de Jesus, foi chamado de Senhor. E um feto de 24 semanas, João Batista, também já estava cheio do Espírito Santo. Portanto, finalizando esse terceiro tópico, vamos para o terceiro ponto, a posição cristã, que é também uma posição ortodoxa e uma posição bíblica. Quando falamos de uma posição cristã, claro, é uma posição, sobretudo, bíblica. É uma posição ortodoxa, por quê? Porque os cristãos que prezam a ortodoxia, o que é a ortodoxia? É a crença correta, como nós temos explicado nas lições anteriores, nas videoaulas anteriores. Então, os cristãos que prezam a ortodoxia e mantêm o princípio teológico da autoridade bíblica, partindo do pressuposto bíblico e também biológico de que a vida começa na concepção, claro, os cristãos defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a fase intrauterina. E é uma posição bíblica, como já vimos aqui, lemos vários versículos, porque a Bíblia está acima de qualquer cultura, e ela ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do seu desenvolvimento, desde a concepção. Portanto, como eu já tenho dito, interrompê-la de maneira proposital, intencional, seja na fase intrauterina, seja na fase extrauterina, não há outra palavra para isso a não ser um assassinato. Veja o Cântico de Ana.
O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Somente Deus tem poder sobre a vida. Amém? Vamos concluindo então esta importante lição, a lição de número 6, lição difícil de ministrar. Estamos aí falando e sabemos que tem pessoas que estão patrulhando o que falamos, não somente fora, mas também no nosso meio, pessoas que se dizem mestres, doutores, mas que estão aí se opondo à ortodoxia cristã. Mas vamos continuar aqui mantendo a nossa posição segundo a graça de Deus, como Neemias, ali diante dos adversários, Sambalate, Tobias e Gesem, ali parte do povo pegava na ferramenta e na mão tinha uma ferramenta e na outra mão tinha arma para resistir aos inimigos, e nós também não vamos fazer diferentes, vamos continuar batalhando pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Conclusão: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Tá certo? Eu vou concluindo aqui, então, agradecendo pela sua audiência. Seja sempre bem-vindo ao meu canal, curta esse vídeo e compartilhe. E não se esqueça, inscreva-se no meu canal para fortalecê-lo ainda mais. Queremos, se Deus quiser, em breve, chegar aí a 100 mil inscritos e eu conto com a sua colaboração. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.